Louvado seja o Senhor, nós podemos estar juntos novamente para desfrutarmos do Senhor, da sua palavra, da comunhão. Somos bem-aventurados porque podemos viver a vida da igreja. Nessa manhã, nossa comunhão será uma comunhão especial devido à proximidade das eleições presidenciais. Muitos irmãos estão pedindo ajuda espiritual, pedindo uma orientação. E nós sempre falamos para os irmãos, nós não nos envolvemos com política, mas nós vivemos nessa terra. E nós precisamos então ver o que a palavra de Deus diz. Não é a direção que nós damos, mas é a direção que a palavra de Deus nos dá sobre tempos assim. A primeira coisa que nós precisamos ver é em que mundo nós estamos vivendo, certo? E qual é a tendência desse mundo? Vamos ver 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 a 9. Essa porção diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Então Paulo fala a respeito da vinda do Senhor e da nossa reunião com o Senhor. Daí, no versículo 2 diz assim: a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Porque naquela época estavam chegando muitas notícias, muitas coisas estavam perturbando os irmãos. Tinha muita gente falando sobre a volta do Senhor, mas de maneira não correta. Daí Paulo diz que eles não deviam ser influenciados na sua mente por esse tipo de falar. Por isso que é tão importante nós sempre conferirmos as coisas com a palavra de Deus, com a Bíblia. Esse fundamento é muito importante. Por quê? Porque vivemos numa época em que todo mundo, qualquer um fala o que quiser e põe na internet. E aí as pessoas ouvem, dizem, não é verdade, fica abalado. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos sempre nos voltar à Bíblia para ver se as coisas de fato são assim. Aí ele diz assim, no versículo 3, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então Paulo diz, o Senhor vai voltar. Mas para o Senhor voltar, algumas coisas têm que acontecer. Primeiramente, aqui fala, sem que primeiro venha a apostasia. A apostasia é o desvio. Então, nós podemos saber de uma maneira muito clara que Satanás, o inimigo de Deus, vai tentar nos desviar do ensinamento dos apóstolos do que está registrado na Bíblia. Satanás vai fazer isso. A Bíblia já nos adverte. Se a Bíblia nos adverte, nós temos que estar atentos para que nós não sejamos enganados. Então, é necessário que venha a apostasia, que é o desvio. E preste atenção, aqui apostasia é esse desvio. Você desvia, no início, é pouquinha coisa. Depois vai se afastando cada vez mais. É assim que o inimigo atua. E também é necessário que seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, que se refere ao anticristo. Claro, isso está falando da questão da vinda do Senhor de maneira visível, correto? Aí precisa ser revelado o homem da iniquidade e tal, mas
Nós sabemos que quando o anticristo se manifestar como aquele que é contra Cristo mesmo, né? Vai ser momentos muito ligados ao arrebatamento das primícias, dos considerados primogênitos, dos vencedores. Mas o que esse desvio e que essa iniquidade vai fazer? Nós podemos já ver no mundo, versículo 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Isso é algo que nós já percebemos hoje, não é? Hoje, antigamente havia um respeito por Deus, hoje se zomba de Deus. Né? Na internet, nas coisas, tem tantas coisas e tantas pessoas que zombam de Deus, falam mal de Deus, falam mal da Bíblia. Hoje as pessoas se opõem a Deus de maneira bem aberta, desafiam Deus e são aplaudidos. Quem diz, eu sigo a Bíblia, a palavra de Deus, o mundo odeia, o mundo persegue e o mundo despreza. Essa é a tendência do mundo. E a coisa vai piorar cada vez mais. Então, ele se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E esse versículo, na sua essência, nos mostra o quê? O que a iniquidade faz com o homem. A iniquidade significa o quê? Significa que tirou os limites, não é? Tirou as fronteiras. O homem já pode fazer o que quiser. Isso é iniquidade. Nós já falamos isso no passado. O que é transgressão? Transgressão é quando tem uma linha, você ultrapassa essa linha, isso é transgressão. O que é iniquidade? Iniquidade é você tira essa linha. Se você tira a linha, você pode passar dos limites e não sente mais nada, porque você perdeu a referência. Então o inimigo hoje faz uma coisa, é tirar a nossa referência. Não somente tirar a nossa referência. Aqui ele diz que o homem da iniquidade, o que ele vai fazer, e também o que a iniquidade faz conosco, o que o homem da iniquidade vai fazer? Assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. O que a iniquidade vai fazer? Pensar que nós somos Deus, nós podemos determinar o que quisermos, eu é que decido tudo. Eu decido como eu sou. O que é hoje essa questão da identidade de gênero? O que eles estão ensinando? Você nunca deve falar para uma criança se ele é um menino ou uma menina. Por quê? Porque será uma decisão da criança um dia. Não é isso que está se ensinando hoje? Então, é como se fosse Deus. Eu que determino o que eu sou. Você está vendo essa iniquidade como opera? O versículo 5, não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? Nós sabemos que hoje, nessa era nossa que se chama de pós-modernismo, o que acontece? As minorias estão impondo suas posições como se fosse a coisa correta. As minorias querem impor algo para a maioria. Como se a minoria estivesse correta nessas coisas, né, que muitas vezes são absurdo, que saem até da condição normal do ser humano e querem considerar isso a coisa mais normal, mais espontânea. Agora, o que nós precisamos ver? Versículo 6, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria.
O homem da iniquidade vai se revelar em ocasião própria. Ele ainda não se manifestou, tem alguma coisa que o detém. Mas o versículo 7 de 2 Tessalonicenses 2 nos diz, com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então nós podemos ver, o homem da iniquidade não se manifestou, mas o mistério da iniquidade já opera. O que quer dizer mistério da iniquidade? É algo que está oculto. Isso nos mostra que a iniquidade hoje está operando de uma maneira oculta. E as pessoas não percebem. Um mistério só é percebido quando há revelação. Mas o inimigo hoje opera ocultamente. Nós que conhecemos a Bíblia, podemos ver o inimigo operando, mas o mundo, a sociedade vê? Não vê. Acha que isso aqui é evolução da cultura e sabedoria humana. Enquanto o que está ocorrendo é que o mistério da iniquidade está operando. E quando esse mistério da iniquidade opera, o que produz nas pessoas? Esse sentimento de que não precisa de Deus, torna a pessoa contra Deus, faz com que a pessoa se ache um Deus. Isso quer dizer, eu decido as minhas próprias coisas. Então as pessoas agem como se fossem Deus. Esse é resultado do mistério da iniquidade, da operação da iniquidade. E aqui diz, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então tem algo que impede a iniquidade de manifestar-se plenamente. Nós vamos aplicar isso para a vida nossa. Então, existe algo que impede que a iniquidade opere nas nossas vidas, na vida das pessoas. E que é que o detém? O versículo 8 nos revela algo de maneira prática. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Você pode ver, o mistério da iniquidade está operando, mas alguma coisa detém. Agora, quando é afastado o que detém a iniquidade, o que vai aparecer? Vai ser revelado o iníquo, esse homem da iniquidade, o anticristo. Mas o segredo de ir contra a iniquidade está nessa segunda parte do versículo 8, que diz assim, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. O que é que mata o iníquo? O que é que mata a iniquidade? O que sai da boca do Senhor. Está vendo? É isso que o versículo diz, né? A quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca. O que é esse sopro de sua boca? João 6,63. João 6,63 diz, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Então as palavras que o Senhor fala são espírito. Essa palavra sopro, no grego é pneuma, é a mesma palavra do espírito. Em Apocalipse 19:11, Apocalipse 19:11 diz o seguinte, vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Se refere ao Senhor Jesus. Agora, no versículo 15,
sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Aqui nos mostra, Apocalipse 9:15, que da boca do Senhor sai uma espada afiada. Efésios 6:17. Efésios 6:17. Diz o seguinte: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, o que é que destrói a iniquidade? É a palavra de Deus. É esse sopro, é o Espírito, esse sopro, essa palavra viva que sai da boca do Senhor. Ao constatarmos uma situação de iniquidade, amados irmãos, amadas irmãs, o que nós vamos tomar? Palavra de Deus. Palavra de Deus, aqui diz, mata, né? Essa palavra matar, no grego é analisco, significa gastar, consumir, terminar. Quando a palavra de Deus entra, a iniquidade termina. Você vê a importância da palavra de Deus? Claro, um dia o próprio Cristo, que é a palavra, vai matar esse anticristo, né? Matar não quer dizer que ele vai ser lançado no lago de fogo, correto? Mas nós temos ver aqui o princípio que barra a iniquidade, é a palavra de Deus. Segundo ponto, em 2 Tessalonicenses 2:8, o final diz assim, né? E o destruirá pela manifestação de sua vinda. Então preste atenção que esse versículo mostra duas coisas que combatem a iniquidade. Primeiramente, aqui diz, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e depois, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Destruir, aqui no grego é katargel, significa tornar inativo, tornar inoperante, tornar a iniquidade inativa, inoperante. O que é que torna a iniquidade inativa e inoperante? É a manifestação do Senhor. É a presença do Senhor. Eu vou ler esse versículo no Novo Testamento, na linguagem de hoje. Diz assim: então o perverso aparecerá, e o Senhor Jesus, quando vier, o matará com um sopro e o destruirá com sua gloriosa presença. A presença de Deus também barra a iniquidade. A manifestação do Senhor barra a iniquidade. Então nós vamos ver a sua palavra e sua presença. Ou a sua expressão, a manifestação do Senhor. Aqui nós podemos ver a nossa importância, a importância da igreja. Porque é a igreja hoje nessa terra que traz a palavra de Deus. E é a igreja também que traz a manifestação de Deus. Amado irmão, amada irmã, você é aquele que Deus quer usar para barrar a iniquidade. Você vê a importância que temos hoje para o Senhor? Nós não cooperamos com a iniquidade, nós barramos a iniquidade, nós destruímos a iniquidade, nós anulamos a iniquidade. Qual que é a estratégia de Satanás? É remover aquilo que impede a iniquidade de manifestar. Aí você consegue descobrir a estratégia do inimigo. Por isso que o inimigo irá perseguir a igreja. Por isso que o inimigo vai fazer com que as pessoas não creiam mais na palavra de Deus. E o inimigo também vai fazer tudo para impedir que Cristo se manifeste em nós. Porque aqui estão os princípios que mostram como a iniquidade é barrada, é destruída.
Então, o inimigo irá perseguir a igreja. Isso é certo. Hoje, quando nós começamos a defender a Bíblia, nossas posições, nós já somos atacados, não é verdade? Isso é um fato. Nessa sociedade que nós estamos. Porque ele diz, não, isso não é politicamente correto. Nós não estamos aqui para o politicamente correto, estamos aqui para a palavra de Deus. Agora, vamos ver o que o inimigo de Deus, a iniquidade, né, o anticristo quer fazer. Daniel 8, versículos 10 e 11. Cresceu até atingir o exército dos céus. Alguns do exército das estrelas lançou por terra e os pisou. Quando Daniel fala do exército do céu, se refere ao povo de Deus. Então, o inimigo, ele vai querer atacar nós que somos o exército de Deus, nós que somos o exército dos céus. E aqui diz que este vai se engrandecer até o príncipe do exército, isto é, ir contra o próprio Senhor. Daqui diz, dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Então, olha como o inimigo opera hoje. Eu estou aplicando esses versículos no nosso viver diário. O que ele vai fazer? Fazer cessar nosso sacrifício diário. Isso quer dizer, fazer cessar nossa comunhão diária com o Senhor. Então, eu tenho que fazer a pergunta. Você não precisa responder. Você tem comunhão com o Senhor todos os dias ou não? Se você não tem comunhão com o Senhor todos os dias, a iniquidade já conseguiu barrar você. A comunhão com o Senhor todos os dias é que nos mantém vivos. É que nos dá força. Por isso a importância da leitura da Bíblia. Todos os dias. Ter momento de oração com o Senhor. Todos os dias. O que o inimigo, o anticristo vai fazer? Tirar o sacrifício diário, aplicando para nós que é tirar a nossa comunhão com Deus, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo, querer destruir a igreja. E você sabe que o inimigo, como o inimigo quer destruir a igreja, não pense tanto em ataques de fora, criando divisões e partidos entre nós, nos dividindo, fazendo com que nós briguemos um com o outro. Porque no momento que nós começamos a brigar um com o outro, o inimigo faz a sua festa. Nós não conseguimos nos manter. Essa é a estratégia do inimigo. Vai haver perseguição de fora, sim. Mas o que destrói é o problema entre nós. Daniel 11, 31 e 32, nos diz, dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Então, profana a igreja, introduz as coisas do mundo na igreja, tirar o sacrifício diário, que é a comunhão diária com o Senhor, e estabelecer a abominação, permitir que coisas abomináveis entrem em nossas vidas. Isso é o que o mundo, o mistério da iniquidade está operando. E nós precisamos saber disso. Versículo 32, aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Aleluia! Aqui está a reação do povo de Deus. Tem perseguição, tem tudo isso aqui, mas o povo de Deus se torna forte e ativo. E é hoje o que nós queremos hoje na vida da igreja. Uma vida da igreja forte e ativa. Nós não vamos deixar a iniquidade nos paralisar. Isso é tudo que o inimigo quer. Mateus 24:12 é um versículo muito conhecido, diz,
E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então você pode ver, quando a iniquidade aumenta, nosso amor esfria. Você pode dizer, não, mas eu não coopero com a iniquidade. Se seu amor já está frio, a iniquidade já operou em você. É isso aí que nós precisamos ver. Eu não posso achar, por exemplo, todo ser humano normal tem apetite, tem momento de sentir fome, né? Na hora que perde a fome, acho que eu estou doente, não quero mais comer, não é assim? Eu vou fazer uma consulta porque alguma coisa não está normal. A situação normal de um filho de Deus é amar o Senhor. Agora, se eu não estou amando o Senhor, eu preciso de ajuda. Eu não posso achar isso normal, achar que está tranquilo. Mas essa é a tendência do mundo. Ok. Esse é o mundo que estão vivendo hoje. O que vai acontecer com o nosso país? Depende das eleições agora. Eu não vou aqui falar sobre nenhum candidato, nenhum partido. Eu vou mostrar o que a Bíblia diz agora. Eu quero que vocês, amados irmãos, amadas irmãs, prestem muita atenção. As eleições estão aqui. Irmão, muitos estão perguntando para mim, irmão Miguel, o que nós devemos fazer? Então, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. 1 Timóteo 2, versículo 1. Antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Esse antes de tudo não se refere ao tempo. Esse antes de tudo se refere à importância. Paulo está falando aqui, a coisa mais importante que você deve fazer agora é orar. E aqui diz, em favor de todos os homens. Isso se refere ao quê? Ao nosso país. Aqui não manda orar, ore pela sua família, ore pelos irmãos. Aqui diz para nós orarmos por todos os homens. Então, o que nós precisamos nesse momento é orar. Orar em favor de todos os homens. E orar de todas as maneiras. Súplicas, orações, intercessões e ações de graça. Essa diferença nós já compartilhamos no passado. Orar por todos os homens. Orar pelo nosso país. É fácil orarmos pela nossa família, nossos amigos, nossos entes queridos, mas a palavra de Deus mostra que não devemos parar por aí. Nós temos que orar por todos os homens. Isso inclui inimigos e pessoas que nós não gostamos. O que significa orar? É pedir que o Senhor venha. Não é? Mesmo aqueles que nos incomodam, aqueles que estão contra nós, temos que orar. Temos que orar por todos os homens. Isso mostra o quê? Isso mostra um caráter de evangelho. O que está oculto por trás desse versículo? Orar para que o evangelho alcance todos os homens.
Isso é importante. Por quê? Olha só o versículo 2. Em favor dos reis e de todos que se hajam investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Favor dos homens, a favor também dos reis, isto é, dos governantes. Mas com uma meta. Qual é a meta? Vivamos uma vida tranquila e mansa. Significa que nós possamos viver de uma maneira tranquila, normal, mas o segredo está aqui, ó, com toda piedade e respeito. Nós temos que orar por todos os homens e temos que orar pelas autoridades para que nós tenhamos um viver capaz de manifestar Deus. Por isso fala aqui, viver uma vida tranquila e mansa com toda piedade. Então, não é uma vida mais tranquila e mansa no sentido de que, não, agora, eu estou numa boa rede, sombra e alga fresca, vivendo uma vida tranquila e mansa. Não, é uma vida tranquila e mansa que visa a piedade. Isso visa manifestar Deus. Então, quer dizer o quê? Nossa oração deve ser, Senhor, dá-nos um governante que permita que o evangelho avance e permita que a sua igreja possa te manifestar. Nós não percamos a liberdade de manifestar Deus, de falar de Deus. Então, olha só, com toda piedade, isso é ligado às coisas de Deus, e respeito. E essa palavra, respeito, também tem um outro significado, significa viver com dignidade, com santidade. Isso é, o nosso viver possa ser um viver condizente com o ser humano que Deus criou. Com dignidade. E não o que o inimigo quer fazer hoje do ser humano, tornando o ser humano como um animal. Então nós temos que orar para que o Senhor nos dê governantes que permita que possamos viver a vida da igreja, levar o evangelho, manifestar Deus e que as virtudes humanas sejam preservadas. Então, o inimigo vai atacar o quê? Vai atacar a parte de manifestar Deus e também vai atacar a parte das virtudes humanas, deturpando as virtudes humanas. Os irmãos estão compreendendo? Paulo está dizendo para nós, o que é que nós devemos fazer? Orar. Não é orar por esse ou aquele, é orar pelos interesses de Deus nessa terra. Orar para que nós possamos viver uma vida da igreja capaz de pregar o evangelho e expressar Deus. E as virtudes humanas sejam também manifestadas em nossas vidas. Versículo 13, 4. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, quando nós oramos por todos os homens, isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Por quê? Porque nosso Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Isso quer dizer o quê? Que nossa oração tem que levar em conta o avanço do Evangelho. Senhor, oramos pelo nosso país, para que o Evangelho possa avançar, para que Deus possa ser expressado na vida da igreja, possamos nos reunir sem obstáculos, possamos viver uma vida da igreja tranquila. Daí,
versículos 5 a 7, diz o seguinte: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Aqui o Paulo diz, vocês têm que dar o testemunho de que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem. O Senhor que se deu em resgate por todos. Louvado seja Deus, hoje à tarde, lá no Conjunto Habitacional Rio de Janeiro, nós vamos dar esse testemunho oportuno a todas as pessoas que encontrarmos. Versículo 7, Paulo diz, para isto foi designado pregador e apóstolo, mestre dos gentios na fé e na verdade. Deus precisa de pessoas que preguem, precisa de pessoas enviadas, pessoa que ensine na fé e na verdade. Então, faltam 2 semanas. Qual será o destino do nosso país? Vamos orar. A igreja tem essa responsabilidade. Por isso eu peço, que na reunião de oração de quarta-feira, todos possam participar. Estamos determinando o futuro, não somente nosso, mas da igreja. Dos interesses de Deus nessa terra. E para concluir, eu quero falar algo. Tem irmãos que perguntam, irmão Miguel, qual é o seu candidato? Eu tenho uma escolha, pessoal. Agora, o que norteia a minha escolha são os princípios que a Bíblia apresenta. Não é quem eu acho melhor, eu tenho que votar para quem Deus acha melhor. E eu só vou saber isso orando. Entendeu? E eu gostaria aqui de compartilhar com vocês uma história que vocês já conhecem, já compartilhei no passado, sobre o irmão Watchman Nee, num período em que o Japão havia invadido a China e cometido muitas atrocidades, feito muitas matanças, muito cruéis mesmo. Os soldados eram muito cruéis. Foi então, durante esse período da invasão japonesa na China, que o irmão Watchman Nee foi convidado para uma conferência na Inglaterra, na cidade de Keswick, uma conferência que reunia as maiores expressões de servos de Deus naquela época. Eles sempre tinham essa conferência para orar juntos, terem comunhão sobre uma questão do avanço do Evangelho no mundo inteiro. Ele foi convidado e também havia um irmão do Japão também que havia sido convidado. 2 estavam lá, nessa conferência. E a guerra China e Japão. Então, de manhã teve uma reunião falando sobre o avanço do Evangelho. E aí, o irmão que deu a palavra pediu para o irmão Watchman Nee fazer uma oração. O irmão Watchman Nee levantou e fez a seguinte oração. E essa oração tocou profundamente todos os servos de Deus que estavam ali. Como foi a oração dele? O Senhor reina. Tá? Esse foi o início, a primeira fase da sua oração. O Senhor reina. Afirmamos isso ousadamente. Então, a primeira coisa que ele estabeleceu é o senhorio de Cristo.
E ele diz assim: nosso Senhor Jesus Cristo está reinando e Ele é o Senhor de tudo e de todos. Nosso Senhor está reinando. E ele continua: nada pode tocar a sua autoridade. Então ele estava enfatizando a autoridade do Senhor. Ele continua dizendo: são forças espirituais do mal que estão decididas a destruir, Senhor, os seus interesses na China e no Japão. Então diz, são as forças espirituais que querem destruir os interesses de Deus na China e no Japão. Portanto, não rogamos pela China, nem tampouco pelo Japão, mas sim rogamos pelos interesses de seu Filho, Senhor, nestes dois países. Você pode ver na sua oração, naturalmente ele dizer: Senhor, destrói o Japão, porque o Japão invadiu a China, vem nos salvar, não é assim? Essa seria a oração. Mas ele tinha uma visão profunda. São as forças espirituais que querem destruir China e Japão. Por isso que ele diz, não rogamos nem pela China, nem tampouco pelo Japão, mas sim rogamos pelos interesses de seu Filho nesses dois países. E olha só, não culpamos a nenhum homem, pois são somente instrumentos nas mãos do seu inimigo. Nós desejamos a sua vontade. Quebra, ó Senhor, o reino das trevas, pois as perseguições à sua igreja estão ferindo a ti também, Senhor. Os irmãos conseguiram tocar o espírito dessa oração? Não é por um e nem pelo outro. Não é nem pelo Bolsonaro, nem por Lula. Nós oramos é pelos interesses do Senhor. O inimigo de Deus pode usar tanto um como o outro. Mas nós precisamos ver que precisamos nós, como igreja, defender os interesses do Senhor. Essa é a nossa oração. E aí, com esse critério, nós votarmos. Escolhemos um dos dois. Os irmãos compreendem? Nós não somos a favor de nenhum homem. Nós somos a favor do Senhor, do seu reino, do seu evangelho. Nós queremos que o Senhor quebre o reino das trevas e não permita que sua igreja seja perseguida. Amém? Então, essa é a posição que nós devemos tomar. E cada um deve votar segundo sua consciência, baseado nos princípios da Bíblia, que nós lemos em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Não é assim? Em diante. 1 Timóteo capítulo 2, versículos de 1 a 7, se eu não me engano, que eu li, né? 1 a 7. Está bem? Que o Senhor abençoe a sua igreja e abençoe nosso país. Que o evangelho possa prosseguir. Jesus é o Senhor. Amém.